Oi, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Gente que Empreende. Eu tenho falado bastante aqui que nós estamos em busca de pessoas que têm um olhar diferente para negócios, que querem empreender com autenticidade, de um jeito diferente, de um jeito mais sustentável também, muitas vezes. E a minha entrevistada de hoje tem um pouco isso na trajetória. Ela foi farmacêutica, da aeronáutica, deixou essa parte de lado para virar empreendedora também nessa área, mas com uma pegada diferente. A minha entrevistada de hoje é Caroline Ramalho, tudo bem? Fundadora da Tudo Vet. Tudo certo? Tudo certo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui com a gente. E eu quero começar com uma pergunta, porque eu vi você falar uma frase que eu já falei algumas vezes também, que é empreender é um estilo de vida. Você acredita nisso e por quê? Eu acredito que empreender é um estilo de vida porque muda tudo. Eu acho que muda a rotina, muda a cabeça. Eu acho que quando a gente se propõe a empreender, a gente não tem um horário fixo, um dia fixo. Então, a gente tem que entender, por isso que eu falo que empreender é um estilo de vida. Às vezes eu preciso trabalhar sábado, às vezes eu preciso trabalhar domingo, até tarde. Às vezes não, às vezes eu consigo, né, folgar no meio da semana. Mas a gente não tem muito aquela coisa de horário, de dia. Então, realmente é assim, no meu olhar, é um estilo de vida que a gente precisa gostar. Gostar dessa falta de rotina, talvez. Dessa parte mais agitada, né? De estar ali acompanhando o movimento, como que estão as coisas, se adaptando. E sempre pensando também no trabalho, de certa forma, né? Pensando no trabalho, pensando à frente, nas adaptações. Eu acho que essa parte tá tudo mudando o tempo inteiro, então a gente tem que estar antenado, tem que acompanhar como que o meu negócio vai estar, eu vou ter que mudar, ele vai sobreviver. Então, acho que isso faz a gente estar o tempo todo se movimentando. E você tinha essa coisa empreendedora dentro de você desde sempre? É algo que você desenvolveu durante sua trajetória? Como que você se percebe nesse sentido? Eu acho que eu desenvolvi ao longo. Eu não tinha esse pensamento, né? Eu trabalhava em indústria farmacêutica, então eu não tinha essa coisa de empreender. Quando eu comecei a pensar em empreender, eu fui nas fases, né? Dentro ali, quando você está naquela fase, abre o negócio, está pesquisando, está buscando, e aí depois você começa a enfrentar os problemas, aí você começa a ver o que você tem de pontos para melhorar. Eu não sei gestão, eu não sei pessoas, eu vou ter que melhorar isso, eu sei essa parte, eu sei processo, mas eu não sei isso. Começa a complementar, né, com sócios e funcionários e entender o que você precisa evoluir. Acho que é um processo de evolução que eu vejo. Assim. Eu acho que eu mudei muito ao longo desses anos todos, como pessoa, como gestora. E acho que isso é legal, é importante. Vou mudar ainda. Acho que daqui 10 anos possivelmente não vou estar falando a mesma coisa. Aprendeu tantas outras coisas e tudo também mudou e você precisou aprender outras coisas, né? Exatamente. Mas acho que todo esse processo de estar o tempo inteiro aprendendo, mudando, querendo melhorar, é um processo que eu gosto, que me satisfaz, me deixa feliz, assim. E você acha que isso que te levou a decidir por abrir o negócio? Porque você trabalhava como farmacêutica, na aeronáutica, estava numa situação, de certa forma, o que no passado a gente via como algo muito confortável, né? Isso. Iria prestar um concurso, fazer carreira, estaria ali com uma vida financeira garantida, uma aposentadoria garantida. O que despertou para falar, não, eu preciso ter meu próprio negócio, esse daqui não é o meu caminho? Então, eu acho que eu não gostei desse processo ali, né, do meio militar. Eu agradeço bastante, aprendi muitas coisas. Então, tive a oportunidade de fazer treinamentos e eu acho que uma coisa que eu trouxe de lá que foi essa resistência. Então, como eu fiz treinamento de selva, eles passam isso, que você aguenta mais do que 100%, mais do que você acha que você aguenta. Então, isso eu agradeço muito a eles, porque eu vim muito com a cabeça nisso, assim, questão de horários, mas era uma coisa que não me deixava feliz. Né? Toda a parte
pública, assim, vamos dizer, tem uma lentidão, né? Não é tão agitada quanto uma indústria privada. E eu tinha aquela coisa de conhecimento, de movimento. E aí eu comecei a pensar nessa parte de ter o meu negócio, de como que eu ia fazer, de ter oportunidade de fazer do meu jeito, na minha velocidade, assim, né? Que eu imaginava. E aí fui para essa parte, comecei a estudar e fui para essa parte de empreender. E você falou que tinha sonhos ou desejos ali, né? De trabalhar no seu tempo, do seu jeito. Isso se cumpriu? De repente se cumpriu hoje, mas no começo foi meio diferente. Como que foi? Eu acho que são fases. Acho que no início não tem como. Você faz tudo. A fase ali inicial do seu negócio, você faz tudo. Então, na fase inicial do meu negócio, como só estava eu e minha sócia, a gente fazia tudo. Então, eu não tinha essa coisa do meu tempo, do meu jeito. Era o jeito que dava e que tinha que ser feito, porque precisava vender, crescer, pagar as contas. E aí, conforme você vai crescendo, vão entrando outras pessoas, você consegue adaptar. Mas eu acho que nunca é 100% do nosso jeito. Eu acho que é do jeito que a vida vai caminhando também e das nossas decisões. Acho que a forma como a gente decide dita muito para o caminho que a sua empresa vai, o que você faz, como você conduz ali a empresa. Hoje eu já consigo fazer muito mais do que eu gostaria, assim, do jeito que eu gostaria. Mas eu acho que tem essa parte de tem tantas pessoas que não é o seu jeito. É o melhor jeito para a empresa. É o melhor jeito para que todo mundo consiga caminhar junto e crescer. Hoje eu já penso dessa maneira. A empresa acaba virando um outro ser também, né? E a gente precisa que todo mundo caminhe junto. Então não pode ser o meu jeito. O que eu acho que é certo. E aí você tem sócios também, tem que dividir decisão, né? Tem que ser o jeito que é melhor para a empresa. Né? Então, qual é o melhor processo? Então, vai ser esse. O que faz com que eu cresça mais? É isso. Como que eu melhoro isso? Vou mais rápido? É dessa maneira, não é muito o que eu quero, o que a gente quer. Mas eu acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo um pouco mais de flexibilidade, né? A gente consegue fazer melhores adaptações para equilibrar os pratinhos ali da vida profissional e da vida pessoal. Hoje você ainda trabalha como farmacêutica em algum momento? Ou é mais a gestão do negócio em si? Muito pouco, é mais a gestão. E depois que eu fui nessa caminhada de gestão, eu gostei mais. Então, eu gosto muito mais dessa parte de gestão, de pessoas, de vendas, do que da parte técnica em si, de farmácia. Hoje, muito pouco. Só quando assim, é um produto novo e eu quero participar do processo de criação, né, uma pesquisa e desenvolvimento. E aí eu acompanho. Mas eu fico muito mais na vendas, na gestão, nas pessoas, porque é a parte realmente que eu me encontrei ali dentro da empresa. Interessante. Bom, a Tudo Vet é uma farmácia de manipulação de medicamentos e suplementos para pets, para bichos, para animais. Isso, tudo de vet. Ela é só para animais. Eu falei errado? Uhum. Então vamos voltar. Eu falei Tudo Vet? Tudo. Então vamos lá. A Tudo de Vet é uma farmácia de manipulação de medicamentos e suplementos para animais. Isso, só para pets. A gente resolve essa dor do mercado, porque os estudos mostram de 4 entre 10 pais e mães de pet não conseguem completar um tratamento. Então, a gente veio para facilitar essa vida, para resolver esse problema. Para você dar o medicamento de uma maneira fácil, no sabor que ele gosta, não ser estressante, conseguir concluir. E aí, se você vai nesse caminho da longevidade, que eu estava conversando contigo, você consegue suplementar a vida inteira de uma maneira fácil. Então, eu sempre falo que quem nunca deu um remédio no pão, no presunto... Tem cliente que fala, eu passei no requeijão. E ele tomou tudo. Mas você pensa, a longo prazo, o que isso não representa, né? Não é uma coisa saudável. Então, às vezes, você está fazendo com todo o seu amor, mas você vai gerar um outro problema.
E ali você consegue fazer no sabor que ele mais gosta. Carne, frango, peixe, danoninho. E tornar esse momento realmente agradável. Para não ser uma tortura e também garantir que o animal consumiu o medicamento, né? Porque eu imagino que, por exemplo, dá no pão, mistura na ração, na comida, sei lá. Nada garante que ele consumiu a dose que ele precisava, né? Um monte esperto comia o pão e jogava fora. Você via lá, estava o comprimido ali dentro do potinho ou num cantinho da casa. Ali a gente tem 100% de que ele vai tomar tudo, que vai funcionar, que vai melhorar, que vai concluir o tratamento ou que vai fazer esse de uso contínuo para melhorar a longevidade. E até então você tinha trabalhado com farmácia, mas para humanos. A indústria... E começou um curso que era específico para animais, para pet? Eu trabalhei em indústria farmacêutica para humanos e aí eu fazia uma especialização, uma pós-graduação e conheci essa área, indústria veterinária, e esse meu professor me apresentou a farmácia de manipulação. E aí eu comecei a estudar sobre esse mercado de farmácia de manipulação, para pets, exclusiva para pets, como funcionava esse medicamento, como que eu administrava, porque a gente toma cápsulas muito fracionadas, deles é muito pequenininha, né? O que a gente normalmente consome é totalmente diferente. E aí eu comecei a entrar nesse mundo, gostei, e aí fui por esse caminho de... E quando você estava fazendo essa pós, você já estava pensando em abrir o seu negócio? Ou ainda não? Não, eu não... Porque ela é longa, né? Eram 2 anos, então eu ainda estava meio ali no meio da pós-graduação. E aí quando eu conheci essa área, eu estava assim, meio que começando a pensar, já tinha ido a algumas feiras, mas ainda não tinha muito definido, né? Porque dá aquela insegurança, dá aquele medo, principalmente de não ter, eu não tenho família empreendedora, então eu tinha aquele receio. E aí depois que eu conheci essa área, eu gostei, eu comecei a realmente pensar em abrir esse negócio de farmácia de manipulação, e aí comecei a realmente ir mais a fundo de abrir negócio. E o que te chamou a atenção nessa área, né? Na farmácia veterinária e de manipulação. A gente sabe que o mercado pet cresce todos os anos, né? Não tem... assim, não tem... tá indo mal, esse mercado tá perdendo espaço. Não, ele só cresce todos os anos, né? A gente vê que as famílias cada vez mais têm seus pets, tem gente que nem tem filho, mas tem um bichinho. Então a gente sabe que tem essa parte financeira que chama atenção nesse mercado, né? De ser promissor, de que a chance de dar certo vai ser maior. Mas o que te chamou a atenção? Foi isso e simplesmente isso? Não. Ou teve alguma outra questão? O mercado estava crescendo, não tinham tantas farmácias assim. Mas além dessa parte, eu achei que dentro da veterinária eu poderia fazer muito mais coisa como farmacêutico. Inicialmente eu não tinha essa visão de gestão, eu tinha visão de farmácia. Então eu achei que dentro daquele mercado, mesmo que não fosse minha área de especialização, eu conseguiria fazer. Mas hoje a gente tem muitas farmácias de manipulação no Brasil. Se eu não me engano, a gente já passou de 8.000 farmácias de manipulação no Brasil. Veterinária? Humanas. Humanas, tá. E eu achei que eu poderia fazer diferente, né? A veterinária tem uma proposta diferente e que ali eu conseguiria diferenciar meu negócio. Então, eu tinha muito mais chance de diferenciar meu negócio do que na humana, que já estava um mercado ali um pouco saturado. Entendi. E aí você foi super curtindo esse mundo. Você já tinha pet, você já tinha cachorro na época? Você já curtia? Já gostava. E eu não sabia tanto como eu sei hoje, mas eu já gostava e não tinha tantos recursos. Hoje a gente tem muito mais, tanto de medicamento, de suplemento, de exames, não tinham tantos recursos, tantos medicamentos. Então, quando eu comecei a ver quanto de coisa que a gente poderia fazer, aquilo foi me brilhando os olhos. Pensando na inovação até mesmo, né? De inovação, do que eu poderia entregar, tanto de proposta de valor da empresa, quanto de suplemento, de longevidade. Eu sempre gostei dessa parte de longevidade. E aí, quando a gente começou a trabalhar na empresa, a gente fez um curso, eu e minha sócia, nós somos farmacêuticos,
que nós fomos as primeiras farmacêuticas a fazer um curso de veterinária que era voltado para nutracêuticos e longevidade. Tinha 130 veterinários e só nós duas. Eu acho que eu nunca assinei tanto documento na vida que eu não poderia prescrever, porque eles tinham essa preocupação, mas na verdade só queria ter o conhecimento. E ali eu vi quão importante era essa parte de suplementos, de tratamento preventivo. E aí fui colocando como principal frente da empresa. E aí, inicialmente, a gente teve aquele impacto de será que funciona? Ai, não sei. E a visão de tudo é natural, tudo é... Né, você acha que suplemento, tudo é natural, é planta, é natural, não sei se funciona. E aí a gente foi mudando a visão do veterinário, né, para trazer para essa parte da medicina integrativa. E hoje acho que praticamente todos os veterinários têm pelo menos uma suplementação ali na sua receita. E hoje os tutores querem, né? Quem que não quer suplementar? Se ele não passar ômega, ele já fala, você não vai passar nenhum ômega, nada, né? E eles já sabem as raças que têm predisposição a ter doenças. Então, eu tenho um cachorro de grande porte, ele tem predisposição a ter problema articular. Será que eu já não começo, assim, o próprio pai e mãe de pet, eles já têm essa preocupação maior. E eles foram mudando esse pensamento, porque eram receitas muito padronizadas, muito comercial, e a gente não consegue diferenciar, né? Nós somos diferentes, eles também. Então, a gente não consegue diferenciar nem fazer com que ele viva mais se a gente fizer o mesmo protocolo. E isso também foi crescendo na humana, e aí reflete também na pet. Então, eles foram olhando a medicina integrativa com o mesmo olhar que a gente olha para nós. Então, hoje você vai em ginecologista integrativo, aí o pet também tem nutricionista, ele também tem a parte de acompanhamento do endócrino, do dermato, que além, né, do tratamento convencional, suplementa para tratar, para melhorar, para fazer com que ele não tenha, sabendo que ele já tem predisposição. Acho que tem tudo isso. Interessante, é um mercado que mudou muito. A Tudo de Vet tem 12 anos, 12 né? 12 anos. Esses 10 anos, esse mercado mudou muito, né? Muito. Porque 10 anos atrás não se falava tanto disso, nem de suplementação, nem de manipulação para a maior parte pet. No início era medicamento mesmo, medicamentos para tratamento. E aí, hoje eu vendo mais para prevenção do que para tratamento em si. Né? Eu acho que hoje eu tenho 60% de suplementos e 40% de tratamento. Hoje eu tenho muito mais de suplementação e medicina preventiva do que para tratar, mas também entrou a alimentação natural, uma mudança, até quem não faz, nas rações. Então, tudo isso também eles entenderam que eu faço uma alimentação, eu preciso suplementar, eu estou dando uma ração, também preciso, né, repor alguma vitamina, algum mineral, alguma coisa. Então, mudou, deu uma grande virada, assim. E a parte de dermato, porque a gente, ao mesmo tempo que faz a suplementação, a gente também usa muito produto em casa, né? Tem muita coisa. Então, o número de doenças de pele em animais aumentou. Então, essa parte de tratar de um cosmético mais premium, de um banho com shampoo melhor, isso também foi uma mudança, de ter um pelo mais brilhoso. Mas porque, por exemplo, para o banho precisa ser um sabonete, um shampoo específico, né? Eu não posso usar o que eu uso e vou lavar meu pet com meu sabonete, por exemplo. Não, né? Tem muita gente que gosta, ou então acha que de bebê também funciona. Mas, assim, o pH é diferente, os tensoativos, esses que dão a espuma, eles precisam ser diferentes, porque eles ressecam muito a pele do pet. Então, inicialmente, você não percebe o dano, mas ele é a longo prazo. Então, ele pode desenvolver alguma dermatite, algum processo alérgico de produtos que não são indicados, que você usa ali para ele. E você tem clientes que se preocupam muito com esse todo, assim, então eu vou usar o shampoo e de repente até com produto de limpeza que usa em casa tem que ser específico. Eu tenho, assim, uns que fazem um combo completo, sabe? Se tá no verão, ele se preocupa no filtro solar, no repelente. A gente trabalha muito os hábitos
né? A questão do hábito, porque tudo que é relacionado à saúde, se você for parar para pensar, é um hábito. Você começa a fazer exercício, é um hábito. Você escova o seu dente, é um hábito. E a mesma coisa funciona com o pet. Então, a gente trabalha muito essa questão do hábito. Se você começar a escovar desde bebê, você não vai ter problema para escovar o dente do seu cachorro e vai prevenir muitas doenças. Se você começar a tratar a pele desde bebê, ele não vai ter adulto, dermatite séria. Se você suplementar desde jovem, você vai prevenir uma doença. Então, essa questão do hábito faz muita diferença ali no período de vida dos animais. E quando você começou, você já imaginava que essa parte da suplementação seria um foco de vocês? Não. Eu sempre gostei. Sempre gostei dessa parte de suplementação. Mas eu não tinha ideia de que podia ser um boom na pet. Então, a gente sempre suplementou, eu e minha sócia, a gente sempre gostou dessa parte. E quando a gente trouxe para a vet, foi um trabalho de formiguinha. E depois foi um boom. Hoje já tem de tudo. Mas no início, realmente, era mais a parte de tratamento, medicamento. Mas vocês já faziam e, de certa forma, fizeram parte aí do boom desse mercado. Desse movimento. A gente fez esse curso, esse profissional, esse veterinário, ele trouxe da Humana, ele é nutricionista e veterinário, então ele trouxe da Humana e a gente foi crescendo ali junto com ele, vendo o mercado se apaixonar por isso e de repente explodir de usar. Eu lembro quando a gente trouxe os cogumelos, né? Os cogumelos da medicina asiática, eles são muito usados para a parte de imunidade, né? E alguns para a parte oncológica. E eu lembro quando a gente trouxe os cogumelos nessa proposta de imunidade, nossa, eles super criticaram a gente. E hoje, assim, a gente vende igual água, sabe? E vocês fazem desenvolvimento de produto? Isso, a gente faz desenvolvimento. Agora, recentemente, no ano passado, eu tive a oportunidade de passar 15 dias na Ásia. E aí eu fiz China, Coreia e Japão. E aí eu fui estudar tendências de mercado, cosméticos. Quando eu voltei de lá, a gente sentou para desenvolver com a equipe uma linha. A gente montou uma linha com essa proposta asiática, com o que tem de novidade de lá. Então, a gente fez uma parte oral e 2 produtos tópicos com essa parte de inovação. Lá eles usam muito fermentado, eles têm muita preocupação com o microbioma da pele, o que a gente também vê. Né, a gente está usando muito mais cremes no rosto, no corpo, e pro pet é a mesma coisa. A gente desenvolveu um spray, uma bruma, que é justamente para repor esse microbioma, ajudar na hidratação, inflamatório. A gente fez um pad igual desse de coreano que a gente usa na cara, para eles usarem nas patinhas, e fez a suplementação com os cogumelos da medicina japonesa para a parte de imunidade. Fazer um combo, assim, você cuida da imunidade, cuida da pele, para manter a saúde. Muito bom. Vocês, então, estão sempre de olho com essa questão da inovação mesmo. Sim. De ter que ter diferente, de ter... O que você acha que vocês fizeram de mais inovador, assim, na história da Tudo de Vet? Pode ser um produto, pode ser até alguma coisa na gestão. Eu acho que a gente sempre buscou entregar para o cliente uma solução que resolvesse o problema dele, mas que trouxesse uma leveza. Eu acho que o primeiro grande diferencial, grande virada foi a questão das embalagens, de mudar como as farmácias entregavam o medicamento. E aí, por conta dessa mudança de cor, de entregar como se fosse um presente, eu consegui colocar a medicina preventiva e estar sempre buscando o que tem lá fora, o que vai chegar aqui. Porque como o pet passou a ser um membro da família, você quer o que tem de melhor. Então, a gente está sempre buscando o que tem de melhor, o que é tendência, para trazer para Tudo é Vet. Acho que isso colocou a gente sempre ali um passo à frente. Bacana. A gente estava falando aqui, antes de começar a gravar, sobre essa coisa do empreendedorismo, né? Hoje, a gente fala muito mais sobre isso do que no passado. Acredito que seja a prioridade de muitas pessoas quando começam a vida profissional, por exemplo, né? A gente até fala que tem alguns jovens que não querem o CLT, né? E falam isso. Então, existe muito
esse sonho empreendedor que era diferente no passado, né? Sim. A gente tem muitos empreendedores se expondo nas redes sociais, sim, influenciadores, empreendedores, mas ainda assim a gente tem um olhar muito antigo do que é fazer negócio, do que é empreender, e a gente acredita que ele tem as suas formulinhas, né? Como que você enxerga isso? Como que foi esse processo para você, de repente? Quando você resolveu empreender, que informação que você buscou, o que você precisou mudar na sua visão? Hoje eu acho que a gente tem muito mais informação, acesso à informação e até informação de maneira gratuita, né? Então, eu acho que a gente pode estudar, se qualificar, e tem muita coisa na internet que faz com que você consiga de maneira gratuita. Mas entender que é um processo. Acho que você admirar empreendedores não faz com que a sua jornada seja igual a dele. Então, entender a sua jornada, entender o seu tempo. A gente quer muito tudo para ontem, acha que um ano eu vou... uma empresa, outra que há 3, 5 anos explode. Mas, na grande maioria, é uma jornada de anos ali, né? Até construir realmente a sua estrada de sucesso. Então, entender que não é de uma hora para outra e que não vai ser não trabalhando, né? Que eu não quero ser CLT, então eu vou trabalhar 4 horas por dia. Não, você no início você precisa trabalhar até mais do que um CLT, muito mais. E quando necessário você vai trabalhar muito mais. Então porque é um estilo de vida, porque se você quer crescer, se você quer tocar seu negócio, você tem que estar lá se dedicando a isso. Mas eu acho que essa parte de não achar que a sua jornada vai ser igual à do outro, eu acho que é a parte mais importante, sabe? As fases do seu negócio, a fase onde tudo precisa de você, onde você começa a dividir, onde você começa a administrar, onde você começa a olhar de cima com uma visão mais estratégica. Acho que entender essas fases do seu negócio faz toda a diferença nessa caminhada, principalmente quando você está jovem e tem aquela, né? Eu acho que no início eu sofria muito isso. Às vezes eu chorava, eu lembro de sentar chorar, porque eu tinha essa coisa de não está dando certo, não sei, não estou ganhando dinheiro e tudo deu errado, e de entender, aguentar o processo. Acho que todo mundo que você vê, lê e observa tem uma jornada de resistência, né? Que aguentou ali o processo, que resistiu ali aquele período que você já não tem mais nada, que ninguém, sabe? Todo mundo já está, não, fecha a porta. E você não fala, não, vou continuar, eu vou conseguir. Eu acho que isso é a parte mais importante, de entender, de caminhar, de aguentar, de resistir para chegar ali na sua escadinha de sucesso. Você falou que essa coisa da resistência tem muito a ver com a experiência que você teve na aeronáutica, né? Mas o que te deu força para ser resistente empreendendo? Tem alguma coisa assim que você fala, eu resisti por isso? Eu fiz esse treinamento, como eu te falei, que me deu essa visão de que eu aguentaria mais do que eu imaginava, né? Você ficar na selva, você ficar sem comer, sem escovar dente, você se vê em uma situação ali que você não imagina. Mas eu tinha muita vontade de mudar de vida. Eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Eu sempre tive muita vontade de mudar de vida. Eu não passei necessidade, mas assim, minha família não era uma família rica e eu tinha muita vontade de mudar de vida. Então, acho que todo momento eu queria isso. Eu estudava para isso, eu me via ali. Então, acho que eu sempre falo, tem 2 pontos. Era um ponto que eu queria mudar de vida e o outro ponto é quando você tem algum tipo de humilhação, alguma coisa que te move pela raiva. Então, eu tinha um pouquinho disso, sabe? Eu vou conseguir, porque... dessa raiva. Porque eu me lembro de 2 episódios muito marcantes, assim, para mim. Porque a minha mãe é professora, né, de escola primária, e eu estudei em escola particular porque minha mãe era professora. Então, eu sempre escutei aquela coisa que era uma coisa de lei, né, o filho do professor tem direito a estudar na escola que ela trabalha, mas eu sempre escutei aquilo, sabe? Tipo, como se fosse um favor para mim. E aí eu me lembro quando eu tinha 16 anos, não sei nem se minha mãe vai gostar que eu conte isso, mas eu vou falar. Quando eu tinha 16 anos, eu queria sair, eu estava no 2º ano do 2º grau, e eu queria fazer um pré-vestibular numa escola voltada para vestibular. E eu estudava numa escola católica tradicional.
E aí eu me lembro, e é muito marcante para mim, porque hoje eu tenho a idade da minha mãe quando me falaram isso. E aí eu conversei com o meu tio, né, o meu padrinho, e ele me ajudava nessa parte, sempre me incentivou. E ele falou, não, eu pago para você, pode ir, você vai estudar, eu sei que você gosta. E aí eu me lembro da diretora me chamar e falar assim, eu tinha 16 anos. E ela falou, se você sair da escola, eu vou mandar sua mãe embora, porque você é mau exemplo. E aí ela falou, você pode escolher. A sua mãe tem 40 anos, a idade que eu tenho hoje, por isso que me marcou. Sua mãe tem 40 anos e com a idade que ela tem, nenhuma outra escola vai querer contratar ela. Se você sair, você está dando um mau exemplo de um filho de professor saindo da escola. E aí eu fiquei uma semana com aquilo na cabeça, saía da escola chorando. E o que eu vou fazer? Eu tinha 2 irmãs. E aí ela falou, você tem 2 irmãs, se a sua mãe ficar desempregada, como vai ficar sua família? E as suas irmãs estudando na escola, minhas né? irmãs estudando na escola. E aí depois eu contei para minha mãe, para meu pai, eles falaram, não, a decisão que você tomar a gente apoia, mas eu resolvi não sair. Eu falei, não, eu não vou arriscar a minha família. Gente, que absurdo! E aí eu continuei e aquilo foi a primeira, assim, nunca mais isso vai acontecer comigo. Eu não quero que isso aconteça comigo nunca mais. Daí eu passei, mas eu queria uma universidade específica. Eu passei na FRJ, mas eu queria ir para a UF. E aí eu falei pro meu tio, você aceita pagar que eu vou passar nessa universidade. E aí eu fui e passei. E aí eu continuei. Então toda a minha trajetória, aquilo ficou ecoando na minha cabeça. E aí eu tinha muito na minha cabeça que eu não queria passar por aquilo e que eu queria mudar de vida. Então isso foi muito me movimentando, muito. E aí quando eu abri o negócio, e eu lembro que eu estava naquela fase inicial, e aí eu lembro que eu liguei para uma concorrente que eu já tinha cruzado com ela no mercado. E aí eu fui de boa, sabe, conversar. E ela falou assim, eu não sei nada da sua empresa porque você não é nada. Você não é nada. E aí eu falei, o quê? Tudo bem, você não quer falar comigo? Você não é nada. Ela não quis falar com você? Ela tipo, não, eu nem ligo para você, você não é nada. Você não representa nada para mim, como se eu fosse nada de concorrente para ela, sabe? Gente. E aí eu fiquei também, sabe, com aquilo. E aí aquilo foi, toda vez que eu estava muito cansada, era essas palavras, era aquilo que me movimentava. E aí depois, muitos anos depois, sei lá, acho que ano passado eu fui fazer um processo de imersão, mentoria. E aí eu lembro do mentor falando assim, tá com pouca motivação, vai ser humilhado. E aí eu falava, realmente. Aí eu comecei a pensar, realmente, porque uma parte minha veio disso. Daquilo que eu não queria viver e do que eu queria mudar a minha vida. E hoje, eu até fico emocionada. Ok, claro que tem que ficar emocionada, né? Eu acho que eu acho que só o fato de você ter a rede que você tem hoje, vocês têm 10 unidades, né? Praticamente de 9, de estamos tudo de fechando a VET. 10ª, se Deus quiser. Então, assim, cara, você construiu um negócio que é até referência, né, Sim. Carol? Então, E eu tinha muita preocupação de falar no início, a gente fica assim, porque eu nunca fui vítima, sabe? Eu não sou uma pessoa que me coloca como vítima, eu não gosto de se falar, hoje não vendeu porque choveu. Não fala isso pra mim, todo mundo trabalha comigo, sabe? Então eu achava, mas depois, quando eu comecei a participar dos podcasts, das entrevistas, eu recebia mensagens de pessoas falando, nossa, sabe, eu resolvi ir, eu resolvi. E isso movimenta a gente, isso faz com que, nossa, eu tô fazendo uma outra pessoa querer melhorar, uma outra mulher ter coragem. E aí isso foi me alimentando, assim, me alimenta muito até hoje de contar. Não por ser uma história de vítima, mas porque aquilo me fez mudar. Em vez de me colocar numa posição de vítima, eu resolvi ser protagonista. Falei, agora eu vou ser protagonista da minha vida. E ninguém vai mais fazer isso comigo. E hoje eu tenho muita... ontem eu estava jantando com uma amiga e ela falou, você já conseguiu tudo que você queria? Eu falei, não. Ela falou, mas Carol, você está com a empresa, você viajou, você tem seus filhos, você tem sacado. Aí eu falei, não, eu consegui deixar meus pais tranquilos e ajudá-los, mas eu quero deixar mais. Eu quero deixar mais. E conseguir ajudar mais a minha família e ficar mais tranquila. E aí eu fico mais tranquila. Acho que parar eu não vou parar, porque eu acho que depois que você é mordido
pelo bichinho do empreendedorismo, você não quer mais parar, você se movimenta. Agora estou movimentando para abrir uma outra frente de negócio, mas você... isso é o que eu quero deixar para os meus filhos, eu quero deixar para os meus pais. Acho que isso é uma coisa que movimenta. Acho que essas viradas, assim, né? E eu acho que eu nunca falei, acho que eu nem falei para ninguém isso, assim, em programa, mas eu acho importante que é o momento onde você pode ser vítima ou você pode ser protagonista, sabe? E você pode escolher virar a sua vida. E você pode virar a sua vida. Eu acredito muito nisso também. A gente sempre tem cuidado até de falar isso, né? Porque a gente sabe que existem situações e situações, né? A gente não tá minimizando nada disso, né? Sim. Mas eu também acredito muito nisso. Porque quando a gente... É muito ter a rédea da sua vida mesmo, né? Sim. Quando você entende que depende de você a sua construção, parece que as coisas realmente vão acontecendo como elas precisam acontecer, sabe? Sim. E o que dá errado no caminho, você entende o que é ajuste, né? E entende que você também aprende com aquilo. Quando você tá nesse lugar de, nossa, aconteceu isso comigo, ou sei lá, nossa, não consegui sair da escola porque a diretora foi uma pessoa terrível. Você podia ficar nesse lugar, né? Pois é. Não consegui passar na faculdade que eu queria, porque eu entrei nesse lugar, porque ela fez isso comigo, porque... E a gente sempre vai ter essas situações na vida. Sempre. E quando você entende que o que muda é a forma como você lida com tudo isso, parece que a vida flui melhor, né? Sim. Eu acho que você passa a ser grato pelo que você já tem, e entender o que você precisa fazer para construir o que você deseja, né? Eu acho que faz parte, a gente não entende no momento, mas acho que faz parte da história, sabe? Eu acho que a vida vai construindo você para você assumir seu lugar, né? Aquele lugar que é seu de direito, mas que é seu porque você tomou as suas decisões, porque você estudou, porque você correu atrás, né? Mas ela vai te construindo e você vai mudando. E aí, hoje eu olho e falo, nossa, será que se ela não tivesse feito isso comigo, será que eu pensaria assim? Será que se ela, sabe? Eu acho que tudo tem que acontecer ali, naquele momento, mas de entender, de olhar diferente, de seguir. Eu usei muito isso para seguir na minha vida. De achar, não, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente, eu não quero isso, eu quero isso. E fui seguindo, fui indo. E deu certo. Deu certo. E tá dando certo, mas continuo no mesmo ritmo de estudo, de ler, eu acho muito importante, sabe, essa parte de estar sempre buscando conhecimento. Acho que as coisas estão mudando muito rápido, a gente precisa se preparar, a gente precisa preparar para gerenciar pessoas de maneira diferente. O que eu faço hoje, acho que daqui 5 anos não vai ser a mesma coisa. Né, lidar com as pessoas que estão jovens, né, todas as idades dentro de uma empresa, como que eu vou transformar a minha empresa num lugar melhor, como que eu vou botar a cultura. Lá no início, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo evento de cultura da minha empresa. Você tem todas essas preocupações? Tenho. Eu tinha uma coisa com a cultura eu não conseguia muito implementar, né, ao longo do processo. Aí eu fui me qualificar, então a gente fez qualificações, eu e os meus sócios juntos. A gente sempre acabava fazendo separado. E aí a gente resolveu fazer junto, porque para implementar a cultura a gente precisava caminhar com a mesma sintonia. E aí, desde então, a gente veio mais forte, vindo com esse processo de cultura, fazer eventos de cultura, reuniões semanais. Isso que era uma coisa que eu confesso que era um defeito meu. Eu tinha aquela reunião, mas eu acabava, não estou muito ocupada, a gente dá aquelas desculpas e cancela. Então, quando eu comecei a colocar aquilo religioso, foi andando melhor ali a empresa. Tem, óbvio, nenhuma empresa é perfeita. E quando alguém fala, minha empresa é perfeita, eu já fico assim, né? Não sei. Porque a gente trabalha com ser humano, então, em algum momento, são altos e baixos ali o tempo inteiro. Mas você começa a modelar, e as pessoas que trabalham
com você, entendem o que você quer, entendem como funciona a empresa, elas também, o próprio grupo vai expulsando quando a pessoa não caminha ali junto com a cultura. E eu acho que elas começaram a olhar diferente quando ela enxerga realmente que você não está fazendo um discurso, que você fala e você vai. Então eu sempre falo com eles, não, eu vou chegar a esse lugar, eu vou chegar. Eu vou chegar. E eu acho que quando eles olham para você e acreditam, eles querem caminhar com você, sabe? Interessante. E o que você acha que você faz diferente nessa parte de cultura, assim, pensando no dia a dia da empresa, que de repente não é comum em outras organizações? A gente tem essa parte de investir bastante no desenvolvimento pessoal deles. E a gente implementou um programa que se chama Por Dentro de Tudo, que pega tanto os funcionários dos franqueados quanto os meus. E aí a gente tem reuniões quinzenais de 30 minutos direcionados a cada área. Então eu entendi que 30 minutos funcionava, eles não desfocavam, não é nada longo, passa rápido. E aí cada 2 vezes no mês, né? Então, o atendimento, eu tenho 2 vezes no mês ali um treinamento, um bate-papo, uma troca, e aí troca entre as unidades, e aí a gente faz convidados e pessoas de dentro. E aí a gente começou isso no ano passado, no início do ano passado, e funcionou muito bem, porque no início falava, 30 minutos, será que vai dar certo? Mas ele é constante. Então, assim, o ano inteiro, 2 vezes por mês, para-se no horário de trabalho 30 minutos para ter um treinamento, para ter uma conversa. E aí, esse ano deu tão certo que a gente abriu um novo braço, que é o de gestão, para os donos das unidades. Então, vai ser mais de finanças. Mais técnico. De indicadores. E aí eles mesmos solicitaram esse braço. Então, hoje a gente faz um que chama Sales Club, que é para os vendedores, outro que é para farmacêuticos e manipuladores, para veterinários e visitadores, e agora a gente abriu um braço de gestão. E eu acho que é constância, sabe? É pouco tempo, mas é constante. E você sente que isso faz com que eles fiquem mais engajados, o relacionamento se aproxime, eles se sentem mais satisfeitos também? Eu acho que eles estão aproveitando mais, eles querem aprender mais. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos eu vi pessoas falando, você me indica um curso? Eu quero fazer um curso, eu vou começar uma faculdade, ou então eu vou mudar de faculdade, de entender que estudar não é tão ruim assim, sabe? A gente está muito no celular, muito... Eu deixo o livro lá, eu tenho uma mini biblioteca, eu dou livro para eles lerem. Você não quer ler esse livro? E aí eu falo, você tem 30 dias, dou aquela forçadinha de início. Mas para incentivar, acho que no início a gente precisa dar um empurrãozinho. Hoje eles já pedem, você tem algum livro legal para eu ler? Tem algum curso? Tem algum vídeo legal? Estou com essa dificuldade. E tudo isso estreita o relacionamento também, né? Sim, uma pessoa quer caminhar com você, quer crescer, entende onde quer chegar, onde você quer chegar, e ela quer estar com você, ela quer crescer com você, ela tá te vendo estudando, porque eu acho isso também, né? Não falam, o exemplo arrasta, é bem isso, assim. Ela tá te vendo estudando, ela não é, estuda e eu não estudo, entendeu? Não, eu tô o tempo inteiro fazendo alguma coisa, o tempo inteiro me atualizando, e eles estão ali caminhando, assim, sabe? Acho que pela primeira vez em muitos anos, ano passado, eu tive essa sensação de você me indica isso, você me dá isso, e ver as pessoas evoluindo, assim, quanto que elas ficaram felizes de fazer uma reunião e apresentar os seus indicadores numa planilha, assim, nem era uma planilha, uma apresentação cheia de efeitos. Olha o efeito que eu fiz, mas eu queria te mostrar, sabe, essa evolução deles, eles também ficaram felizes. Acho que quando eles conseguem enxergar que estão evoluindo, eles também querem caminhar com você. E você falou, né, que inclui os times e os franqueados nessa questão. A gente não fala muito sobre isso, mas franquia é um modelo desafiador para crescer, né? Tem suas facilidades financeiras, especialmente, né? Porque você não precisa ter um capital próprio para expandir, por exemplo. Mas é um modelo desafiador, né? De você ter que entender quem é aquela pessoa que você está colocando dentro da sua rede, como que você vai apoiar essa pessoa para que ela também cresça com você. Tem um monte de questão que às vezes a pessoa quer abrir ali uma rede de franquia e acaba não considerando.
Você pensa sobre isso? Quando você resolveu adotar esse modelo, você tinha algum tipo de preocupação? Eu acho que a maior preocupação é escolher corretamente, porque é uma relação de longo prazo. As farmácias, se você for parar para analisar, a farmácia de manipulação, ela é um negócio de longo prazo. A gente tem farmácias centenárias. Então, não é uma coisa de 1 ano, 2 anos, uma modinha que vai acabar. Então, eu vou ter um relacionamento com aquele franqueado de longo prazo. Acho que o primeiro é escolher ali corretamente. É claro que eu já comecei a trabalhar em mim que em algum momento eu vou errar. Uhum. Mas até agora tá dando tudo certo. Mas eu sei que em algum momento eu vou errar na escolha. Mas é escolher a parceria certa. E depois ela querer crescer, caminhar, aplicar, ela entender como funciona. No início eu tinha aquela coisa de não preciso vender, né, e tal. Mesmo assim a gente via pessoas que não tinham perfil e resolveu não fechar. Mas hoje eu já passo assim, você entende o que é franquia? Você entende que essa autonomia você tem, essa você não tem? Você entende que isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode? Porque se ela não entende, é melhor que ela já saia ali naquele processo. E não continue, porque pode ser que tenha alguma falha e ela entre, e aí ela começa a querer fazer coisas que não estão ali dentro da franquia. Você tem uma autonomia, você ganha um encurtamento de processo, mas em contrapartida você não tem toda a liberdade de criar loucamente. É claro que tudo que eles dão de ideias, a gente leva, ouve, tem coisas que aplica. Essa questão do gestão foi uma sugestão deles. Então, tudo que a gente escuta ali bastante e consegue aplicar, ok. O que não dá para ele sair criando, mudando do jeito que ele quer, que é ele... Criando. Vou usar outra sacola, por exemplo. Pois é. Mas eu acho que essa parte de escolher e da pessoa entender o que é uma franquia, quais são... Trabalho, quais são os ônus, os bônus, sabe? Assim, você vai ter o lado positivo e o lado negativo, mas na balança faz sentido para você? Então, vamos caminhar. Você falou, no começo tinha essa preocupação, né? Para expandir, você tem que vender as franquias e tem essa preocupação de vender, mas você se mantinha firme ali em entender quem você teria que selecionar. Muitas vezes, as empresas querem crescer e vão crescendo de qualquer jeito e a qualquer custo. Sim. Você já tomou decisões em que parecia estar barrando o crescimento, mas que foram fundamentais para vocês terem construído a marca como construíram? Eu acho que a primeira decisão nossa foi essa, de não expandir de qualquer forma. Então, assim, eu posso vender um monte para qualquer perfil, mas isso prejudica meu nome, tudo que eu construí, né? E a forma com que eu quero que a minha empresa esteja no mercado. Então, a primeira grande decisão foi não expandir de qualquer jeito. Porque uma coisa também que eu mudei, que eu aprendi, que muitos números são pura vaidade. E quando você deixa de lado um pouco sua vaidade, seu ego, e começa a focar naquilo que realmente faz sentido para você, fica mais leve o processo. E vai demorar mais? Vai. É uma escolha sua, mas ele fica mais leve, sabe? Então, essa foi a primeira grande escolha nossa. E aí um outro ponto, né? O que faz sentido para você. Não necessariamente é o que faria sentido para outras pessoas, outros empreendedores, de repente até concorrentes seus. Sim. Eu tenho um número de unidades na minha cabeça que eu vou chegar, mas assim, de um processo saudável, dentro de um processo saudável. Eu não quero chegar e, não, eu tenho tantas unidades, não, nunca foi a minha ideia, porque eu entendi isso. Primeiro você deixa de lado seu ego, cresce, senão você se perde. O ego faz se perder no meio do caminho. E aí eu sei o número de unidades que eu quero chegar, mas eu quero chegar de maneira saudável, de maneira correta, deitar ali no meu travesseiro, ter a minha tranquilidade. E eu tenho filhos hoje, eu quero que meus filhos olhem aquilo que eu construí com orgulho. Né? Não, minha mãe construiu isso honestamente. Ela trabalhou e chegou até aqui. Não a troco de sacrificar alguém ou sonho de alguém. Então, eu tenho muito essa preocupação de construir uma coisa saudável e positiva. E que deixar... Eu não sei nem se eles querem trabalhar. Tem uma amiga minha que fala... Eu todo dia falo para minha filha, você vai trabalhar comigo. Eu não sei nem se eles vão querer trabalhar. Mas eu acho que se eles enxergarem a maneira... Você vê que os sucessores, eles vão naturalmente para a empresa quando eles enxergam a empresa com esse olhar.
que a empresa tem um propósito, que o pai e a mãe têm um propósito, que a diferença que faz na vida das pessoas, o quanto que você conseguiu evoluir, aí eles automaticamente já vão ali com você, né? Faz sentido, concordo. Você é mãe de gêmeos. Sim. A gente até falou, acho que chegamos a falar aqui, mas falamos antes também dessa questão de se espelhar em outras pessoas, em outras rotinas, às vezes achar que você tem que seguir aquilo. Muitas vezes a gente sendo mãe, enfim, é uma outra vida que você cuida além da sua, isso toma um tempo danado. Você se sente muitas vezes devendo como empreendedor, como empresário, eu devia estar fazendo e não estou fazendo, ou alguma coisa do tipo, assim. Como que foi para você ter esse equilíbrio entre você como mãe e como empreendedora? Eu acho que a gente nunca tem, para ser sincera. Eu acho que a gente fica sempre equilibrando um prato tá mais em cima, outro tá mais embaixo. Eu acho que a gente nunca consegue 100% de equilíbrio, porque são fases da empresa e fases da vida dos nossos filhos. Às vezes a empresa está precisando mais da gente, às vezes o nosso filho está precisando mais da gente. Então, antes eu queria muito buscar esse equilíbrio. E hoje eu já tento equilibrar o prato que eu consigo. Então, eu acho que no início eu tinha muito assim, ai meu Deus, será que eu estou errando com os meus filhos? Será que eu estou muito ausente? Ou então, ai, será que eu estou muito com eles, estou largando a empresa? Então, eu acho que a gente não consegue ter 100% de equilíbrio, porque são fases. Às vezes ele está numa fase que demanda mais de você. Às vezes a empresa está dando um salto de crescimento que demanda mais de você, mas os seus filhos estão tranquilos. Então, hoje eu tento equilibrar o prato da maneira que eu consigo e não você consegue que vai fazer sentido para você. E eu não consigo fazer desse jeito, eu vou tentar fazer do outro. Eu não consigo fazer todas as vezes da semana, eu vou fazer uma. Eu lembro que ela tem uns 3 anos que eu li um livro que deu um start, assim, que é o Hábitos Atômicos, é tipo esse do Poder do Hábito. E aí ele fala do começar com... Né, você não consegue 1 hora de academia, você consegue 10 minutos, então faz 10 minutos. 10 minutos todo dia é melhor que 0. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça, qualquer coisa é melhor do que 0. Se eu consigo estudar 1 hora de inglês só durante a semana, 1 hora é melhor do que 0. Se eu consigo fazer 20 minutos de esteira, 20 minutos é melhor do que 0. E aí isso foi amenizando ali essa questão de, inicialmente, que eu fiquei muito afoita, assim, ai meu Deus, eu tenho gêmeos, eu tenho uma empresa aí, como é que eu vou fazer? São 2. E aí isso foi amenizando o meu processo ali da maternidade e do trabalho. E a gente tem muito essa pressão, né? E acho que é uma pressão que às vezes pode vir até de rede social ou de convívio que você tem com pessoas, assim, né? Sim. Não, porque você tem que fazer exercício tantas vezes por semana, porque tem que ser tantas horas, porque isso que você está fazendo tá muito pouco, porque você tinha que fazer muito mais, porque... E a gente tem sempre essa questão, parece que a gente nunca está sendo produtivo o suficiente em todas as áreas da nossa vida que a gente precisa ser produtivo, né? E aí você começa a ficar sufocada, quando você vê, você já está ali numa crise de ansiedade, você já está num momento assim... Eu cheguei num momento que eu tinha umas crises que eu ficava vermelha, que parecia que eu estava queimada de sol, porque eu queria dar conta de tudo e não consegui. E aí eu cheguei um momento que eu conversei com meu marido e falei, eu preciso pausar, porque eu já me perdi no meu caminho como mãe, me perdi no meu caminho como empresa. E aí eu já também tinha anos que eu não tirava férias, efetivamente. Meus filhos estavam pequenos, eu lembro que eu falei, vou ficar 15 dias, vou viajar sozinha. Aí a primeira vez que eu fui viajar sozinha, totalmente sozinha. E aí ele falou, não, tudo bem, eu fico com eles, minha mãe ajudou. Mas inicialmente foi aquela cobrança, mas tem certeza? Eu te apoio, mas tem certeza? Eles são pequenos, você não pode esperar um pouquinho? Mas eu precisava daquele tempo para me reencontrar. E aí eu fiquei 15 dias, aí eu aproveitei para estudar inglês, para melhorar o que eu precisava, e fiquei isolada, assim, 15 dias, sozinha, podendo ser eu, me encontrar novamente. E aí quando eu voltei, eu falei, agora eu tenho que fazer as coisas por parte, eu não posso abraçar o mundo. Mas que interessante que você teve essa clareza, assim, do que você precisava fazer. Sim, eu comecei a me perder, entender. Então, assim, ir para a empresa estava sofrido, cuidar dos meus filhos estava sofrido. E aí eu entendi que naquele processo quem se perdeu fui eu. E aí eu falei, não, eu preciso... E aí eu já estava melhor na empresa e podia viajar.
E eu falei, não, vou sozinha e vou fazer isso. E depois eu amei viajar sozinha, confesso que eu amei. Deve ser, é uma delícia, né? Você faz as coisas no Eu seu aconselho, tempo, pelo menos uma vez na vida, que você viaje sozinha. Porque é um momento seu. Eu sentava num café sozinha, sabe? Eu andava. Teve um dia que eu andei, sei lá, 4 horas seguidas. Então, para botar a ideia no lugar, você volta a entender o que você gosta, a entender que você já não gosta mais da mesma coisa, que seu momento mudou. Mas eu precisava me encontrar novamente. E isso foi um processo muito importante para o desdobramento assim do restante da minha empresa, de quando eu voltei, de ter calma, de tomar decisões, de entender o que eu faria, o que eu não faria, o que eu ia abrir mão, o que eu não ia. Então, esse processo de autoconhecimento foi importante para o negócio. Importantíssimo, muito importante. De mudar como gestão. Eu ficava muito estressada. Eu sou uma pessoa muito agitada, mas eu sei que tem pessoas que trabalham comigo que não são tão agitadas, mas eu agitava as pessoas. Então, eu entendi que eu tinha momentos assim, aquela pessoa eu vou lidar dessa maneira, desse jeito. Agora eu preciso pausar. Os meus sócios entenderam que às vezes eu preciso dar pequenas pausas. Olha, eu preciso ficar um dia inteiro isolada. E aí eles, não, tudo bem. Eles já entenderam que eu tenho um processo que chega um momento que eu preciso ficar um dia, umas horas para recuperar, para ter ideias, porque eu fico nessa parte de estratégia, de desenvolvimento de produtos. Então, essa parte de você se conhecer ajuda muito tanto a lidar com as pessoas, a desenvolver a empresa, a entender um pouco mais dentro da minha casa. Hoje eu consigo falar para ele, olha, eu não estou num bom momento, eu preciso que você me ajude mais, ou preciso que você segure essa aí para mim, preciso de umas horinhas, do que você ficar se sufocando. Eu me sentia sufocada, sabe? E eu acho que é uma fase importante, é um momento importante, e a gente tem que estar sempre fazendo coisas para se conhecer melhor. E aí minha melhor versão, ela reflete na minha casa e na minha empresa. Concordo, muito bom. Eu acho que uma coisa que eu falo muito, assim, até para quem às vezes me manda mensagem falando que eu quero começar a empreender, quero abrir um negócio. Eu sempre falo que o autoconhecimento é o primeiro passo. A gente tende a ignorar isso e a gente pensa que a gente precisa buscar habilidades técnicas para empreender, né, para abrir um negócio. Mas eu acredito muito que é o autoconhecimento que vai justamente te dar suporte para muitas coisas que você vai precisar enfrentar, né? Desde você entender se aquele negócio que você está abrindo faz sentido para você, se você gosta, se você não gosta, o que você gosta, o que você não gosta, como que você quer crescer, né, com aquela empresa. Acho que tendo autoconhecimento você consegue ter muito mais clareza sobre tudo isso, né? E aí você vai conseguir chegar ao seu destino com muito mais leveza. Pois é, e até na gestão eu sei como eu mudei ao longo desse processo. Tem algumas pessoas que estão comigo que eu falo, nossa, como eu mudei, né? Hoje estou mais calma, hoje eu penso, hoje eu era mais eufórica, mais reativa, assim, acho que errei muito. Mas também essa parte do conhecimento é entender que tudo bem você errar. E quem eu tive que pedir desculpas, eu pedi desculpas. Acho que faz parte do seu processo de crescimento, errar e acertar. Mas de estar sempre ali entendendo meu ponto de parada. Como eu era uma pessoa reativa, eu tinha que entender até onde eu podia ir. Então, aqui eu parei. Então, hoje, assim, se eu começo numa mesa e eu percebo que eu vou desorientar, eu falo, você me dá licença? E saio. E aí busco meu eixo e volto. Legal. Maravilhoso ter essa percepção. Eu trabalhei 10 anos, né, no principal programa de empreendedorismo, né, do país. E hoje eu olho assim de muitas coisas, de matérias que eu fiz e tudo mais. E a gente, eu, né, talvez especificamente, sempre buscava um olhar muito mais técnico sobre as coisas. Então, por que dá certo? Porque sabe cuidar da parte financeira, ou a comunicação foi boa, ou a construção de marca foi boa, e parece que está sempre em volta ali de habilidades técnicas que aquela pessoa adquiriu para conseguir construir aquele negócio. De uns anos para cá, eu tenho refletido muito sobre isso, e especialmente com as entrevistas aqui, que acho que também elas ganham outra profundidade, né, do que eram na época da televisão. Eu olho e penso que empreender não é técnico. Acho que a gente coloca negócios muito nessa caixinha do técnico, né, do exato, das ciências exatas.
E hoje eu percebo que o empreendedorismo ele tá muito mais na caixinha das humanas, sabe? Você acredita nisso? Você tem essa percepção ou a sua percepção é diferente? Não, eu acho que você precisa ter os números, mas você pode ser a melhor pessoa dos números, mas se a sua equipe não caminha com você, ou não enxerga uma visão, ou não consegue estar ali junto, você não anda. Então, assim, não é só isso que vai fazer você andar. É ter esse contato, é envolver, é caminhar ali junto, que é muito difícil, não é fácil. Eu vi as pessoas falando e falava, nossa, como que ela consegue eu não? Por que ela consegue eu não, sabe? Parece fácil, mas não é. Né? Então, ali é um trajeto que não é tão simples, mas que vale a pena. Né? Você ir construindo, ir fazendo, montando ali seu time, sua equipe. Mas só número não te dá crescimento. Se o time não quiser. A não ser que você seja 100% automatizado. Aí, ok. Mas enquanto tem pessoas dentro do seu negócio, os dois têm que estar ali caminhando. E até talvez, né, pensando, né? Talvez essa questão futurística que não esteja tão longe, a gente pensar numa empresa que é 100% automatizada, de alguma forma o relacionamento humano ainda vai estar ali de algum jeito. Pode não ser com o seu funcionário, mas talvez seja com quem você atende. Talvez ela tenha alguma questão que esbarre ali, né? Sempre vai ter um quezinho nosso, porque as pessoas elas têm essa necessidade de ter algum contato. Então, às vezes elas falam, já estou cansada de falar com o chatbot. Ninguém quer falar um oi comigo, porque aí você vê a resposta ali meio automatizada. Às vezes ela só quer um oi, sabe? E eu sinto isso, assim, que no final da venda, ela quer falar com você. Ela quer que você fale, como que tá seu animal? Tá tudo bem? Ele melhorou? E a gente recebe foto, tem clientes que vão lá para dar presente para os atendentes, para você ver como que faz diferença esse contato ali humano. E nessa área específica, é uma área que as pessoas gostam muito de contar. Você pergunta para alguém, você tem cachorro? Tem. Aí a pessoa mostra a foto. Olha aqui, olha onde ele está. Então, todo esse contato faz muita diferença. Porque a gente, quando você vai pedir um remédio para você manda a receita, pegou o preço, paguei, ok. Mas quando é pro pet, fala, é cão ou gato? É cão. Como é que ele... ele é lindo. Ele é fofo. Peraí que eu vou te mandar uma foto. E aí, quando o atendente tem essa conexão, ele fala, eu também tenho. Aí é uma conversa, então é diferente, é um atendimento diferente que precisa ter uma parte humanizada. Interessante isso, porque a gente está tão no automático com tudo, inclusive, né, muito no online, então você tem distanciamento, né, você não se conecta com a pessoa de verdade. A gente vê até questões de relacionamento amoroso que está complicado porque as pessoas não se responsabilizam mais com o outro, né? A gente vai criando um distanciamento. E é interessante a gente pensar que existe uma necessidade de conexão muito grande, né? E que a gente precisa suprir isso de alguma forma. Sim. Então, negócios que, de repente... Tem negócios que não, mas tem negócios que precisam ser mais humanizados, né? Sim. Quando a gente pensa numa farmácia de manipulação, você está lidando com saúde, né? Mesmo que seja preventiva. Então, você conseguir um contato mais próximo, se sentir acolhido, faz muita diferença, né? Então, eu acredito que tem negócios que precisam, de fato, priorizar isso, né? Sim. A gente fica hoje muito na automação, no digital. Eu peço, recebo em casa, nem estou falando com ninguém e tudo mais. E a gente tende a valorizar isso como algo muito prático e eficiente. Mas a conexão, ela também faz parte, né? Então, eu acredito muito que a gente, num futuro muito próximo, vai precisar entender qual é o equilíbrio disso, assim. Porque senão a gente vai sucumbir como humanidade, né? Não, eu acho que num futuro próximo, o diferencial vai ser você conseguir usar a inteligência para agilizar o seu processo, mas colocar a conexão humana. Se você conseguir esse meio termo, aí eu acho que a sua empresa vai dar uma grande virada, porque, óbvio, a gente tem sistemas, tem a ler receita, facilita o processo, mas no finalzinho aquele contato faz toda a diferença para eles. Então, acho que... E eles não mudam.
quando eles fidelizam, quando eles gostam. Então, acho que achar esse ponto vai ser muito importante para as empresas, porque tem uma hora que a gente já está cansado de falar com bot, né? Tem hora que eu preciso resolver e falar, tem uma pessoa que me atende. Então, eu acho que isso vai fazer com que algumas empresas se destaquem. Concordo. Entender que ter esse quesinho humano faz toda a diferença. A gente precisa compreender o que é humano que a gente precisa valorizar, né? Acho que a gente se perdeu aí ao longo dos anos e a gente precisa reencontrar quais são as habilidades humanas que precisam ser valorizadas, né? Sim. E a gente, a média dos meus atendentes da central de atendimento é 20 e poucos anos, que é uma idade que está ali, conectada. E aí a gente tem que fazer treinamentos de escuta, né, de telefone, né? Vamos pegar o telefone aqui e ligar, porque o cliente quer ter esse contato. E hoje eles já sabem que eles dobram a venda, aumentam muito mais quando eles têm esse contato. E eles perceberam que o cliente, ele quer contar uma coisinha para você. Ele quer te mostrar uma coisa, ele quer te mandar uma foto, ele quer que você fale que o cachorro dele tá lindo, que o gato dele é maravilhoso. Então, eles entenderam, mas é uma geração que a gente é jovem, Sim. que é super rápido ali super no computador. Digital. E que começou ali a perceber que nesse mercado, ter esse contato faz toda a diferença com quem quer. Óbvio, tem gente que está ali na pressa, tem que compreender o que é a demanda da pessoa. Mas que quem tem bicho quer te contar, quer te mostrar, quer trocar com você figurinha. E isso faz diferença. É um diferencial da empresa, assim, o focar no relacionamento. E eu quero continuar nisso. Buscando humanizar. Eu acho que esse toque faz muita diferença de fazer. Tem uma parte do pós-venda que é feito pela inteligência, mas tem uma parte que é feita por alguém que vai ligar, que vai escutar, que vai ficar ali só escutando e vai a história toda do pet. Porque quando você realmente para escutar, ele quer te contar a história toda desde do dia que ele pegou, que ele achou, que ele deu o primeiro banho, que é o filho dele. Então, ele está contando para você toda aquela história. E manda um monte de foto. Então, ter essa parte ali sempre mesclada, acho que vai manter os clientes mais fiéis e mais confortáveis com a sua empresa, mais seguros, se sentem seguros ali, eles gostam. Muito bom. Para ser um franqueado da Tudo de Vet, tem requisitos? Eu preciso ser farmacêutico? Eu preciso... Não, ele não precisa ser farmacêutico nem veterinário, mas se ele não for, ele vai ter que ter um farmacêutico na equipe. Ele pode ser empreendedor, alguém que quer entrar no mercado, mas ter essa ideia de gestão de negócio, que a gente vai ajudar, mas saber o que é um negócio e a gente vai ajudar nesse processo. Mas a maior parte dos nossos franqueados, a gente colocou um perfil, são casais que estão investindo nessa área. A gente tem um casal que ele é farmacêutico veterinário e ela é veterinária, mas os outros são empreendedores, casais de empreendedores. Olha só. É, e aí, legal, de repente, né? estão no momento que querem uma virada, né? O próprio negócio, ou crescer de uma outra forma. Crescer de uma outra forma, quer abrir o seu negócio, quer investir em outro negócio. E aí vocês ajudam com tudo? Com todo a o parte processo. do produto? Desde a escolha do ponto, a implantação, a parte de obras, os treinamentos técnicos, treinamentos de gestão, todo o know-how de manipulação, todo esse processo está bem mapeado e a gente ajuda no início ao fim. No início é o que eles mais demandam ali nessa parte de montar uma farmácia, mas ao longo do processo inteiro eles ficam com a gente e a gente dá esse suporte para que ele siga tranquilo nessa jornada. Muito bom. E para a gente fechar, a gente falou aqui, né, de gestão mais humanizada, de como ter o humano junto com a tecnologia. Como que você vê um negócio do futuro? Eu acho, como eu falei, que vai ser um meio termo entre os dois. A gente precisa da tecnologia para ganhar agilidade, mas a gente precisa do contato humano para ter calor, para ter vida. Então, eu acho que nesse meu modelo de negócio, onde envolvem vidas e saúde, eu preciso ter os dois caminhando juntos. E esse humano que está ali do outro lado ouvindo, ele entender que muito mais do que vender ou automatizar processos de venda, ele está fazendo uma escuta ativa, ele está
às vezes uma pessoa que está num momento ruim ouvindo ou contando a sua história, ele tem que ter essa sensibilidade de estar ali ouvindo de coração, sabe? Então, sempre nas entrevistas a gente pergunta se tem pet, porque quando a pessoa não tem, ela não tem essa conexão, então isso é importante. Então, no meu modelo, né, que trabalha com saúde, que trabalha com os animais, eu acho que eu vou ter que tenho a tecnologia para agilizar o processo, mas tem um humano que entende o seu papel de conexão, de fazer a conexão entre o humano e a tecnologia. Maravilhoso. Carol, muito obrigada, Obrigada a você por compartilhar a sua história. Eu Obrigada. falo que a gente gosta de trazer aqui pessoas que pensem um pouco diferente sobre negócio, sobre gestão de pessoas. E acho que você foi um exemplo disso. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, ó, não esquece de curtir, de comentar, de repente alguém que você quer ouvir dando uma entrevista aqui. Compartilha também com outras pessoas que gostariam de ver esse papo ou que precisam ouvir esse papo. Então, até a próxima semana.